Contextualizando, o Machine Learning ou aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial e da ciência da computação que tem como base o uso de dados e o reconhecimento de padrões para imitar a maneira como os humanos aprendem, melhorando gradualmente sua precisão. Arthur Samuel, o criador do termo Machine Learning, lá em 1959, definiu o termo da seguinte forma: campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. É mais simples do que parece e, atualmente, mais do que nunca, tem aplicações importantes para diversos campos, desde reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural, análise de dados, entre muitas outras coisas. Processamento de linguagem natural me lembra já GPT-3, GPT-4, ChatGPT, tá na crista da onda. Então, se você quer aprender mais e desmistificar esse termo, você está no lugar certo. Fica com a gente que vamos te passar esse aprendizado. E para nos ajudar nesse vídeo, trouxemos a parceira perfeita, a NVIDIA, que além de ser uma potência nos hardwares, ela também disponibiliza diversas ferramentas para uso de inteligência artificial. Quem nos acompanha já conhece o Omniverse, uma plataforma para construir qualquer universo digital. Para você ter uma ideia, uma ferramenta que acabou de ser incorporada por lá é o NVIDIA Omniverse Avatar Cloud Engine, o ACE, que dá vida a avatares através de blocos de construção de inteligência artificial. E a NVIDIA está focada em criar cada vez mais ferramentas ligadas à IA generativa, que é capaz de criar textos, imagens e vídeos novos baseados em seus modelos. Vamos deixar o link aqui na descrição para você acompanhar de perto as tecnologias da NVIDIA e um outro link do DLI para você fazer os treinamentos. Alguns são gratuitos. Aproveita! Você já parou para pensar como o Machine Learning está presente nas nossas vidas? Com o passar dos anos, ele vem se popularizando e evoluindo bem rápido e, consequentemente, impactando cada vez mais o nosso dia a dia. Além das evoluções dos próprios estudos e dos algoritmos, o avanço das tecnologias dos computadores, principalmente do hardware, vem permitindo esse crescimento cada vez maior. Além disso, é de grande importância o alto volume de dados para o funcionamento do Machine Learning. E com a imensa quantidade de dados que são gerados e mantidos diariamente hoje, temos um cenário perfeito para usar esse tipo de aprendizado. Existem vários exemplos de aplicações práticas de Machine Learning. Assistentes virtuais como a Siri da Apple, a Alexa da Amazon e o Google Assistant usam técnicas de Machine Learning para reconhecer a voz dos usuários e fornecer informações ou realizar ações solicitadas. Já instituições financeiras utilizam algoritmos de Machine Learning para detectar padrões de transações fraudulentas em tempo real, protegendo os clientes e a empresa contra atividades ilícitas. O Machine Learning também é usado para criar modelos capazes de solucionar problemas como classificação ou detecção de objetos ou rostos em imagens, como por exemplo fazem o Google Fotos e o Facebook, análise de sentimentos e identificação de doenças de forma precisa através de resultados de exames. Um outro exemplo do uso presente em nosso dia a dia é a recomendação de conteúdo. Quando você está navegando em alguma rede social, pode ser aqui no YouTube também, existem diversos algoritmos coletando e interpretando seus dados de navegação e comportamento. A partir disso, esses algoritmos utilizam do Machine Learning para aprender com esses dados, as quais são suas preferências. Quais os conteúdos que você gosta de ver, qual é aquela postagem que com certeza você vai curtir, ou aquele vídeo que vai te prender e você vai ficar até o final, como esse daqui. Se você ama ali, por exemplo, uma foto de cachorrinho e não deixa de curtir ou comentar quando aparece uma, logo a plataforma vai aprender isso e vai te mostrar diversas fotos de cachorrinhos de diversas maneiras. Agora sim, chegou a hora. Mas como tudo isso funciona? É só entregar todos esses dados para uma IA e ela vai entender tudo sozinha e passar a fazer predições? Como é que funciona esse tal de processo de aprendizagem? Calma, viu que nós estamos aqui para te explicar justamente tudo isso. Para desenvolver uma aplicação de inteligência artificial é necessário treiná-la para que ela possa realizar as predições ou ter o comportamento esperado. Para esse treinamento, nós podemos utilizar algoritmos para organizar os dados, reconhecer padrões e fazer com que os computadores possam aprender com esse modelo e gerar insights inteligentes, sem a necessidade de programar todas as regras diretamente. Nós podemos citar aqui alguns exemplos desses algoritmos. Regressão linear, usado para prever valores numéricos, como o preço de uma casa com base em seus atributos, como área total, número de quartos, banheiro, localização, etc. Ainda tem árvores de decisão, usados para classificar dados, como determinar se uma transação é fraudulenta ou não, com base em diversas variáveis, como valor, local e horário da transação. Tem também as redes neurais, usada para reconhecimento de padrões e análise de imagens, como reconhecer rostos em uma foto ou identificar o
os objetos em uma imagem. O K-means, usado para agrupar dados semelhantes, como segmentar clientes em diferentes grupos com base em seus comportamentos de compra. O Random Forest, utilizado para aumentar a precisão da previsão, usando várias árvores de decisão. Por exemplo, pode ser usado para prever se um paciente tem ou não uma determinada doença com base ali em vários fatores, como a idade, histórico familiar e hábitos de vida. Esses são apenas alguns exemplos dos principais algoritmos de Machine Learning, cada um com suas próprias características e aplicabilidades. É importante destacar que a escolha do algoritmo depende muito do problema em questão e dos dados disponíveis para treinamento. A pergunta que fazemos agora é: como os algoritmos de aprendizado de máquina aprendem? Eles fazem isso a partir de uma grande quantidade de dados que são submetidos a eles, recebendo insumos suficientes para que o algoritmo consiga identificar os padrões desejados e permitindo que o computador use a análise estatística para gerar valores de saída que se enquadram em um intervalo específico. Por causa disso, o aprendizado de máquina facilita a construção de modelos pelos computadores a partir dos dados de amostra, automatizando os processos de tomada de decisão com base nas entradas de dados, criando por conta própria as regras necessárias. O resultado desse processo é um modelo contendo todo esse compilado de dados necessários para a IA realizar a análise. Existem alguns tipos de machine learning, sendo os mais comuns o aprendizado supervisionado, em que envolve o uso de dados rotulados para treinar um modelo que possa prever resultados futuros. E o aprendizado não supervisionado, que envolve o uso de dados não rotulados e o objetivo é descobrir padrões ocultos nos dados. Quando a gente fala de rótulos, estamos literalmente falando de dados que são classificados. Por exemplo, um modelo que está aprendendo o que é um gato ou um cachorro vai receber diversas fotos que foram classificadas por humanos como sendo fotos de gatos e cachorros. E isso vai dando ao algoritmo a base do que é um gato e do que é um cachorro. Sabe quando você precisa identificar o que é um farol ou uma faixa de pedestre nos CAPTCHAs? Então, isso daí é você classificando os dados. Ainda no exemplo com fotos de cachorrinhos, basicamente entregamos para o algoritmo diversas fotos de cachorrinhos de diversas raças e em diversas posições e fundos. A partir disso, o modelo passa a entender alguns padrões, como, por exemplo, tem 4 patas, tem um focinho, tem uma cauda e assim por diante. Claro que ele faz isso em um nível muito mais baixo, interpretando tudo de forma matemática, convertendo essas características em valores numéricos que poderão ser calculados por ele. A partir daí, o modelo está treinado. E se você encaminhar outra foto de um cachorro que tem as características do que ele aprendeu, ele vai te responder afirmando que se trata de uma foto com um cachorrinho. Esse exemplo também é legal para explicar a importância dos dados e principalmente o volume deles. Imagina que você treinou esse modelo de inteligência artificial usando somente fotos de cachorros de uma única raça, de um labrador. Usou fotos de filhotes, de adultos e de várias cores, fazendo diversas atividades em diversas posições. Nesse caso, ao receber uma foto de um husky, por exemplo, apesar dele ter características de um labrador, ele é diferente das imagens que o modelo aprendeu, e isso com certeza vai atrapalhar na resposta. Esse é um grande problema das IAs que trabalham com massas muito grandes de dados. Se o modelo não for corretamente treinado, ele pode se tornar genérico demais e começar a identificar coisas que são parecidas com o que ele conhece como sendo verdadeiras. Um grande exemplo são as imagens que pedem para identificar um cookie ou um chihuahua. Mas, fala a verdade, nessa classificação até você teve que prestar mais atenção para não errar. Dessa forma, no aprendizado supervisionado, o ideal é ensinar utilizando tanto exemplos do que é aquilo que você deseja, quanto exemplos do que não é. Ok, falamos sobre o aprendizado supervisionado, mas como funciona o não supervisionado? Como ele vai saber o que é o quê? Vamos continuar usando o exemplo das fotos dos cachorros, mas vamos adicionar também um conjunto de fotos de gatos. Com o aprendizado não supervisionado, é possível passar todas as imagens sem rótulos e, a partir disso, o algoritmo vai buscar por conta dos próprios padrões, agrupando de acordo com a similaridade das características de cada um. Fazendo isso, ele terá 2 grupos de imagens, uma contendo os cachorros e outra os gatos. Quando ele receber uma nova foto, irá comparar as características com esses grupos para dizer se a imagem tem mais características em comum com um grupo dos cachorros ou dos gatos. Claro que, ao final do processo, você terá que rotular esses grupos para que ele saiba o que são gatos e outros que são cachorros. Não existe uma forma de aprendizado melhor ou pior, ambas possuem seus prós e contras. E para alguns casos, a supervisionada poderá ser mais interessante e para outros casos pode ser a não supervisionada. Além disso, essas classificações são só as principais. Além delas, existem outros tipos, como por exemplo, aprendizado semi-supervisionados ou por reforço.
Nesse último, vamos dar um incentivo todas as vezes que o algoritmo acertar uma resposta. Dessa forma, ele sabe quais são as imagens que ele tem que procurar correlações. Como programadores, podemos aprender sobre Machine Learning para criar aplicações inteligentes com base em dados ou até para utilizar algoritmos e ferramentas que utilizam Machine Learning, ajudando na resolução de problemas complexos. A demanda por aplicações inteligentes só cresce. Aprender Machine Learning pode ser uma habilidade altamente valorizada para profissionais da área. Hoje existem diversas ferramentas disponíveis para realizar testes com inteligências artificiais ou para fazer seus próprios treinamentos utilizando Machine Learning. Na Azure, Google Cloud Platform, na AWS, por exemplo, você encontra diversos serviços de Machine Learning em cloud. Alguns deles são gratuitos para uso pessoal e para baixos volumes de dados. Outra forma de utilizar o Machine Learning e fazer seus próprios treinamentos é utilizando diretamente os algoritmos. Por exemplo, grandes modelos que são treinados com uma quantidade massiva de dados, como o GPT 3.5, no qual o ChatGPT é baseado, até o GPT-4 também, que foi lançado. E modelos de imagens, como o DALL-E, são excelentes exemplos de algoritmos que são prontos para uso, mas podem ser retreinados e aprimorados de acordo com suas especificações. Para isso, recomendamos que você conheça um pouco das principais linguagens de programação utilizadas no mercado da inteligência artificial. A maioria dos algoritmos foram criados utilizando o Python, a linguagem queridinha dos programadores de IA. Mas claro, ela não é a única. É possível codar uma IA com virtualmente qualquer linguagem. O que vai mudar é a dificuldade, já que as linguagens principais possuem modelos e bibliotecas pré-prontas que facilitam muito o trabalho. Algumas das ferramentas para a criação de algoritmos e uso de Machine Learning são o TensorFlow, Keras, PyTorch e o Scikit-learn. Todas elas possuem uma comunidade bem ativa e são bastante utilizadas em diversos algoritmos. Vamos dar uma olhada em como seria um snippet de código no TensorFlow. Esse é um código em Python que utiliza a biblioteca TensorFlow para criar e treinar um modelo de rede neural para classificar dígitos manuscritos utilizando o conjunto de dados MNIST. Para quem não conhece, o MNIST é um conjunto de dados de imagens de dígitos manuscritos muito utilizados para treinar e testar modelos de redes neurais para reconhecimento de dígitos. Ele tem um conjunto de treinamento de 60 mil imagens e um conjunto de testes de 10 mil imagens, onde cada uma delas representa um dígito de 0 a 9 escritos manualmente. Primeiro, importamos a biblioteca TensorFlow e em seguida carregamos o conjunto de dados do MNIST. Depois carregamos os dados de treinamento e testes a partir do conjunto de dados MNIST e dividimos eles em duas variáveis cada. Um para as imagens e outras para os rótulos. Temos também que fazer uma normalização dos pixels das imagens. Depois, vamos usar a classe Sequential do TensorFlow para criar um modelo sequencial de rede neural e algumas camadas da API Keras do TensorFlow, como a Flatten, que transforma uma matriz multidimensional em uma matriz unidimensional. Nesse caso, a imagem de entrada de 28 por 28 pixels em um vetor de 784 pixels. O Dense, que é a camada mais básica e comum em uma rede neural, responsável por receber um vetor de entrada e produzir um vetor de saída aplicando uma operação linear seguida de uma função de ativação para cada neurônio na camada. Nesse exemplo, significa que a camada terá 128 neurônios que usarão a função de ativação ReLU, que é a unidade linear retificada. Depois temos a camada Dropout, que ajuda a evitar o overfitting na rede neural, que é quando, ao invés de aprender padrões gerais, o modelo acaba meio que decorando os dados de treinamento e tem dificuldade para aplicar em novos dados. Agora usamos mais uma vez o Dense como uma camada de saída com 10 neurônios, uma para cada dígito, e função de ativação Softmax, que é muito utilizada como a última camada de um modelo de classificação, justamente por produzir uma distribuição de probabilidade sobre as possíveis classes. E por fim, usamos o Model Compile, que configura o processo de treinamento do modelo, especificando o otimizador, a função de perda e as métricas que serão utilizadas para avaliar o desempenho do modelo durante o treinamento. O modelo é treinado usando o modelo FIT, uma função importante para treinar e ajustar os parâmetros do modelo com os dados de treinamento, sempre com o objetivo de minimizar a função de perda e melhorar o desempenho do modelo. Os dados de teste são usados como dados de validação e a precisão do modelo é avaliada no conjunto de testes.
Entendemos que para quem nunca trabalhou com Machine Learning, esse exemplo pode parecer um bicho de 7 cabeças. É claro que para se especializar no assunto vai ser preciso dedicação e muitas horas de prática. Mas a boa notícia é que diversas empresas possuem treinamentos e muito material gratuito onde você pode aprender. Como é o caso aí da NVIDIA, que é parceira desse vídeo, através do Deep Learning Institute e das próprias ferramentas como o TensorFlow, que tem uma excelente documentação. E esperamos que esse vídeo tenha iluminado o seu caminho para o aprendizado de máquina. Nos encontramos em um próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! E para continuar nesse assunto, eu recomendo fortemente que você assista esse outro vídeo aqui sobre Deep Learning, que é mais um ramo da inteligência artificial. Mas, se preferir, acesse a playlist completa do Dicionário do Programador. Lá você ainda vai encontrar os vídeos sobre inteligência artificial e TensorFlow.